Mas vamos à ministração da palavra de Deus? Amém ou não amém? Quem está com o coração aberto aí? Vamos fazer uma oração? Fecha teus olhos. Deus amado, fala conosco nesta hora, Senhor. Trabalha no nosso coração nessa hora. Esta manhã, ó Deus, o Senhor nos deu uma palavra onde nós ouvimos, ó Deus, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa batalha espiritual. Ouvimos, ó Deus, sobre batalhas espirituais. E nesta noite, Senhor, eu quero que o Senhor abra os nossos olhos aqui nesse lugar, para que a gente veja, Senhor, possibilidades tão lindas que o Senhor tem colocado em nossa vida. Senhor, nós queremos de uma forma bem prática nessa noite, sermos dirigidos pelo Senhor, para que, ó Deus, a nossa vida seja tocada e os nossos olhos sejam iluminados. Ministra ao meu coração, ministra ao coração dos meus irmãos e fala conosco de uma maneira toda especial. Assim oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Lucas 18, do verso 35 em diante, é um texto muito rico da palavra de Deus e nós queremos observar, se você tem sua Bíblia, mas vai ser projetado aqui também, do verso 35 ao verso 42, diz assim: Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele se calasse, mas ele ignorava e gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus lhe disse: Recupere a sua visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Verso 41 diz: O que você quer que eu faça? E ele respondeu: Eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero ter visão. Eu quero ver. Querido, eu quero aplicar esse texto hoje à realidade das nossas vidas. Você tem visão? Você enxerga? Você vê bem? Você enxerga bem? Você percebe as coisas? Eu queria que nós hoje pensássemos aqui que enxergar bem é mais que ver. Enxergar bem é muito mais do que essa visão que eu tenho de vocês. Enxergar bem é muito mais que isso. Você já viu aquela frase: o pior cego é aquele que não quer ver? Você já ouviu isso? Há dias atrás eu estava voltando de algum lugar, eu estava no carro e eu parei em um farol e eu fiquei observando uma senhora que deu para perceber que ela era cega. E ela estava sentada no ponto de ônibus, aguardando o ônibus passar. E eu fiquei olhando para ela e pensando o como que deveria ser a vida daquela mulher. E eu na hora comecei a pensar sobre a minha realidade e a realidade dela. E quando penso em realidade, eu pensei da seguinte maneira: que algumas coisas para ela talvez sejam bem mais difíceis do que é para mim. Nós temos amigos que tiveram uma situação e perderam a visão, e elas falam como que elas se superaram e como que elas reaprenderam a viver as suas vidas. Mas que algumas coisas se tornou um pouco mais difícil. E eu fiquei olhando para aquela mulher, mas eu cheguei à conclusão que aquela mulher,
ela enxerga mais do que muita gente. E de que ela reage melhor do que muita gente a muitas situações parecidas a todos nós. Esse homem aqui, ou essa história, ela se resume em Jesus passando por um lugar. O cego, aquele homem que pedia esmolas para, quem sabe, dar continuidade à sua vida. E eu acredito que no decorrer da vida ele foi ajudado por muitas pessoas. Mas em um determinado momento aquele homem, ele ouviu algum barulho que era diferente de todos aqueles que ele tinha visto. E ele perguntou: o que está acontecendo? Aí falaram: é Jesus que está passando aí. E ele, como era cego, mas não era surdo, o que ele fez? Ele falou: pera lá, esse Jesus é aquele que está fazendo maravilhas em todos os lugares, não é isso? É ele mesmo. Ah, eu preciso falar com ele. Eu vou ver se ele pode fazer alguma coisa por mim. E ele então clama, e clama, e clama. E as pessoas falaram para ele: ei, para de gritar aí, ele não vai te ouvir não. E por incrível que pareça, a Bíblia nos diz que Jesus parou. No verso 40, né? Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Alguém chegou nele e falou: o Senhor te ouviu. Ele parou tudo aí e falou para você se apresentar a ele. Aí ele deve ter falado: me leva a ele. E quando ele chega até Jesus, Jesus logo pergunta para ele: e aí, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Porque ele poderia pedir muita coisa. Ele poderia pedir uma esmola para Jesus. Podia ou não podia? Podia. Ele podia pedir uma esmola para Jesus. Falou: o senhor não tem um dinheiro para me dar? Não, o senhor não tem alguma coisa para me dar? Para que a minha vida seja um pouco melhor? O senhor está vendo? Minha vida é difícil. Ele podia ter falado tudo isso para Jesus. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. O pastor Alex pregou aqui na sexta-feira. Ele pregou sobre aquele mendigo também que ficava, aquele paralítico que ficava na Porta Formosa, lá em Atos capítulo 3. E Pedro e João estavam voltando da oração. E o homem olhou para Pedro e João e pediu mesmo. Ele esperava receber uma esmola. E Pedro e João falaram: olha para nós aqui, ó, a gente não tem esmola para te dar não. Mas uma coisa a gente tem para te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E ele se levantou e seguiu a vida, saltando de alegria diante de Deus. Esse homem, ele se apresenta e Jesus diz: o que você quer que eu te faça? E ele foi direto na fonte: eu quero é ver, Jesus. Porque eu sei que o Senhor faz maravilhas, então eu quero ver. Eu quero ver. E aí Jesus fala para ele: ó, recupera a tua visão. A tua fé te curou. Então, gente, ver. E é isso que eu quero trazer para os nossos dias hoje. Eu quero que você e eu, e que cada um de nós aqui entenda que ver é muito mais do que enxergar com os olhos. Ver é muito mais do que enxergar. Às vezes a gente enxerga tudo, mas a gente não vê. A gente não tem visão. Então, mostrar que a visão é muito mais do que enxergar com os olhos. Mas a visão tem a ver com clareza, com discernimento, com propósito. E é isso que nós temos que falar para Deus: Deus, eu quero ter visão que me faça ver as coisas com clareza. Como a gente precisa de clareza, de discernimento. A gente precisa. Hoje pela manhã eu falei sobre batalha espiritual. Equilibrando esses dois mundos, porque um é 80, o outro é 8. A gente precisa equilibrar esse negócio. Para a gente não ficar nem muito doido e nem muito vacilão também. A gente tem que entender que a batalha espiritual é uma realidade. E tem gente que vacila. Tem gente que vive vacilando, vive caindo em situações na vida. Vive se entregando a situações que não deveria se entregar. Vive caindo em arapucas do inimigo porque não entende a batalha espiritual. E a batalha espiritual é uma realidade. Se você quiser ouvir sobre essa mensagem, depois você vai lá no YouTube lá e você ouve a mensagem. Então, queridos, ver tem a ver, ter visão é ver com clareza, com discernimento, com propósito. Muitas vezes, o problema, gente, não é Deus estar agindo. É a gente
ver que Deus está agindo. É a gente entender que Deus está agindo. É a gente entender que Deus está operando. Porque é bem possível que muitas pessoas, no dia em que esse homem estava clamando, algumas pessoas estavam vendo Jesus passar e não estavam nem aí. Não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Aliás, quando Jesus fez outros milagres, há um milagre que Jesus conta, que ele estava indo para a casa de Jairo e diz que uma mulher toca Jesus. E Jesus para o cortejo e diz assim: alguém me tocou. Os discípulos dizem: claro que te tocam. Está todo mundo te tocando, Senhor. Que história é essa? Não, alguém me tocou diferente. Porque não é todo mundo que toca do mesmo jeito. Não. Não é todo mundo que faz do mesmo jeito. Não é todo mundo que adora do mesmo jeito. Não é todo mundo que ora do mesmo jeito. Não é não. Não pensemos nós que é, porque não é. Há pessoas que se entregam muito mais do que as outras no que estão fazendo para Deus. Essa é a verdade. Deus, ele não faz acepção de absolutamente ninguém. Deus não tem filhos preferidos, ele tem filhos que o prefere. Ele tem filho que dá a ele honra. Ele tem filho que dá a ele um lugar de honra, um lugar especial. Ele não tem ninguém que ele diga: ó, esse é melhor do que... Não, não. Mas há filhos que colocam Deus em um lugar de honra. E você sabe que é assim. Muitas vezes o problema não é que Deus não está agindo, mas é que nós não estamos observando, a gente não consegue enxergar. E os nossos olhos precisam ser abertos. A gente pode enxergar muita coisa, mas ainda assim não ter visão. E viver confuso. E viver sem direção. E Jesus, ele continua perguntando ainda hoje: ei, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Aquele cego, a maior necessidade dele era enxergar. Era enxergar. E eu acredito que nesse sentido, a maior necessidade que a gente tem é a de enxergar. É a de ver, é a de ter visão. É a de ver como Deus quer que a gente veja. Então, o que é ver? Eu quero que a gente pense um pouco neste ver. Ou seja, eu quero visão. Visão para quê? Visão para discernir. Discernir, gente, é a capacidade que a gente tem de separar o certo do errado, o joio do trigo. É a capacidade que Deus dá. Eu me lembro de minha mãe. Eu via minha mãe fazendo almoço, e no tempo da minha mãe, se escolhia feijão. Quem viu a mãe escolher feijão? Quem já viu isso? Minha mãe colocava o feijão na mesa, ela ficava escolhendo. E às vezes eu sentava na mesa assim, criança, né? Eu sentava, colocava a mão assim e ficava olhando para ela. Mãe, o que você está fazendo? Eu estou tirando o que é ruim, porque o feijão vinha cheio de coisa, gente. Naquele tempo, né? Hoje está melhor. Hoje a coisa já vem quase pronta, né? Hoje ninguém mais escolhe feijão. O feijão já vem escolhido. Colhido, separado, predestinado. Já tá separado, pode colocar na panela do jeito que tá, não tem problema. Mas lá no tempo da minha mãe se escolhia feijão. E aí o que era ruim se colocava do lado, o que era bom se colocava do outro lado, e assim por diante. Discernir é isso. Agora, é todo mundo que tem a capacidade de discernir? Sim ou não? Não é todo mundo que desenvolve essa capacidade. E é uma capacidade que Deus nos dá. Então, ver é discernir, não é só perceber o que está à frente, mas é entender o que é de Deus e o que não é de Deus. É entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu acho lindo nas Escrituras, e eu aprendi isso cedo, é que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo mais me convém. Eu aprendi isso cedo na minha vida.
E louvo a Deus porque isso me deu saúde. Saúde nos meus pensamentos, saúde nas minhas atitudes, saúde nas minhas escolhas, saúde nos caminhos que eu vim fazendo para a minha vida. Porque se você não sabe, eu me converti ainda garoto, com 15 anos. E logo eu aprendi isso, que tudo me era lícito, mas nem tudo mais convinha para mim. Eu aprendi isso cedo. Então isso me deu a capacidade de aprender a me comportar em cada ambiente, em cada situação. O meu comportamento era o comportamento que eu entendia que Deus esperava de mim, que Deus queria de mim. Então eu quero ter visão. Para quê? Visão para discernir. Muitos sofrem, sabe por quê? Porque não conseguem diferenciar oportunidade de armadilha. Existem coisas que são oportunidades para a gente. E oportunidade a gente tem que abraçar. E outras a gente tem que ter visão para saber que é laço, que é armadilha, que é arapuca do diabo. A gente precisa saber disso. Gente, as armadilhas, as arapucas e os laços não mudaram. Só se mudou o nome das coisas. A gente precisa ter visão. No meu tempo de jovem na igreja, de garotada na igreja, né, a garotada que tinha comunhão, a gente falava um com o outro assim: ei, cuidado com o laço, hein? Olha o laço, hein? E olha o laço. A gente já sabia que laço era uma arapuca do diabo. Era perigoso. Era algo que poderia travar a minha vida. Porque hoje travar a vida, né? Pessoas com a vida travada. Você está com a sua vida travada. Você está com a sua vida limitada. Ou é a linguagem que se usa hoje. Você tem uma crença limitadora dentro de você. Mudou-se a maneira de se comunicar, mas é a mesma coisa. A pessoa entra em alguns caminhos, sabe por quê? Porque ela não tem visão. Ela não consegue discernir. Ela não consegue discernir a conversa fiada. Ela não consegue discernir aquela conversa sem propósito. Ela não consegue discernir aquela palavra que não tem nada a ver. Ela não consegue discernir aquela conversa que não vai levar ela para lugar nenhum. Ela não consegue discernir aquele caminho que não vai levar ela para lugar nenhum. Ela não consegue discernir aquele comportamento que vai levar ela, que vai atrasar a vida dela. Ela não consegue discernir. E muitas pessoas estão sofrendo porque não conseguem diferenciar oportunidade de armadilha. E eu e você precisamos pedir a Deus para que Deus abra os nossos olhos, para a gente ver o perigo antes da queda e para a gente ver a bênção antes de perdê-la. Porque tem gente que não consegue discernir a bênção também. Tem gente que não consegue discernir a oportunidade, a bênção que Deus está colocando diante dela. Ela não consegue discernir. E por ela não discernir, ela perde a bênção. Há histórias assim na Bíblia. Você lembra de Jacó, de Esaú? Esaú, ele abriu mão de um direito de primogenitura por falta de visão, gente. Porque a visão faz com que eu enxergue longe. A visão faz com que eu não viva do hoje, do agora. A visão faz com que eu me mantenha firme hoje. A visão faz com que eu seja fiel agora, para caminhar muito longe. Mas tem muita gente que tem uma visão curta. E o Esaú teve uma visão curta. Sabe por quê? Porque ele abriu mão da bênção. E ele é tido nas escrituras, no livro de Hebreus, como alguém profano, que desprezou a bênção de Deus, que desprezou aquilo que era de Deus. Quanta gente que não troca aquilo que é eterno por aquilo que é temporal, aquilo que vai passar. Vai trocando as coisas, enfim, ele não consegue discernir o perigo antes da queda e não consegue ver a bênção também antes de perdê-la. Há um homem
o profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, coloca para nós aí, 2 Reis, verso 17, diz assim: e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, o servo de Eliseu aqui, ele só via derrota. E Eliseu fez uma oração. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Querido, que Deus abra os seus olhos para que você veja. Para que você enxergue as oportunidades que Deus coloca diante de você. Para que Deus enxergue as bênçãos que Ele coloca diante de você. É bem possível que algumas pessoas aqui estejam tão abençoadas, que a única coisa que está faltando para você é visão. Só isso. Só está faltando visão. Porque Deus colocou gente boa do seu lado. Deus tem colocado bênçãos diante de você. Deus tem colocado uma vida abundante diante de você. Deus tem colocado uma mesa farta diante de você. Deus tem colocado uma série de oportunidades abençoadas diante de você. E o que está faltando é só você abrir os seus olhos para ver. Você precisa mudar a sua perspectiva de visão. A gente tem que parar de ficar reclamando de bênção que Deus está colocando diante de nós. Os seres humanos têm a capacidade de tornar bênção e maldição. Como o ser humano tem essa capacidade? O ser humano tem a capacidade de trocar a bênção pela maldição. Salmo 109, verso 17 diz: não quis a bênção, que a bênção se aparte dele. Amou a maldição, que a maldição o apanhe. É um dos textos, é um dos versos mais fortes das Escrituras que eu acho. Porque a bênção e a maldição é uma questão de escolha. E quando a gente tem uma perspectiva errada, meus irmãos, a gente tem que enxergar a bênção. A gente tem que ser um pouco mais agradecido para a gente discernir melhor tudo. Discernir. Eu vinha no carro e eu me atrasei um pouquinho. Me atrasei 5 a 8 minutos para chegar aqui hoje. Me atrasei por causa de uma situação. Mas eu estava vendo o culto. E eu estava vendo a moçada cantando aqui no culto e eu cantando junto no carro. E quando eu coloco no carro, eu boto no Bluetooth ali, aumento mesmo. Enfim, eu gosto. E aí nós estávamos cantando aquela música Me Derramar. Me derramar. Acho que era você que estava cantando. E eu, ali no carro, eu falei: Deus, muito obrigado por essa turma que o Senhor coloca diante da tua igreja para ministrar sobre ela. Eu estava agradecendo a Deus por isso. Que bonito, e as transmissões estão muito legal, né, Tato? Estão muito bonitas, estão muito legal. Essa meninada que está trabalhando aí tem feito um negócio muito bacana. Claro, houve um investimento, mas essa turma está trabalhando bastante para que essa ferramenta funcione de uma maneira adequada. E como é que eu não vou ter visão para ver isso? E eu estava dentro do carro falando: Deus, olha quanta coisa boa o Senhor coloca diante da gente. E parece que às vezes a gente não consegue enxergar. Deus, abre os olhos desse servo para que ele veja. E o Senhor abre os olhos do servo de Eliseu. E o servo de Eliseu vê ali aquela situação, diz: tudo isso está à nossa disposição. Tudo isso está à sua disposição. Ei, Deus tem uma mesa farta diante de você. Vai se saciar na mesa de Deus. Amém ou não amém? Mas irmão, sabe o que é? A gente perde, a gente negocia a visão. A gente olha para onde não devia. A gente se compara a fulano, a ciclano, a beltrano. Ei, para de se comparar. Você tem a sua beleza e acabou. Para de se comparar, não faz mal para você não. A comparação é cruel. A comparação, ela é terrível. Eu nunca na minha vida quis entrar por esse caminho. Nunca quis. Já aconteceu de pensar errado em algum momento? Já. Mas logo me corrigi. Opa, deixa eu corrigir essa rota aqui, porque esse negócio não vai ficar bem não. Eu não tenho que me comparar a ninguém. E nem você tem que se comparar a ninguém. Tem muita coisa boa que Deus está fazendo na sua vida, no seu viver.
Tem muita coisa linda que Deus está realizando. Há muitas bênçãos acontecendo. Senhor, eu quero ver para discernir. Eu não quero abrir mão da bênção. Ver também, gente. Pode tirar o verso. Mas ver é ter direção. A pessoa que não vê, ela depende sempre de alguém para guiá-la. Nesse nosso meio evangélico, hoje eu acho que nem tanto, mas vamos lá, há algum tempo atrás, eu via gente que dependia de profetada. Corria atrás de profeta. Onde tinha um profeta, a pessoa corria. Ah, se tinha um profeta ali, tinha um profeta aquele, tinha um profeta. A pessoa vivia confusa na vida, nunca sabia para onde tinha que ir. Porque tudo que ia fazer, parece até que Deus não dá direção para a pessoa. Porque, meu irmão, você me desculpa, Deus é um Deus que tem uma direção plena para a nossa vida. E a plenitude de Deus está revelada nas Escrituras. A direção de Deus está revelada nas Escrituras. Deus pode usar alguém para falar comigo? Pode. Deus pode. E o Deus que pode usar alguém para falar com você, Ele sabe o seu endereço, sua data de nascimento, seu RG e seu CPF. Sabe de tudo isso. Mas tem gente que era fissurado nisso. Eu sei do que eu estou falando. Um dia, irmãos, eu fui numa reunião que me chamaram, que era uma reunião de profeta. Naquele dia eu estava sem a minha aliança, porque eu tirava a aliança para jogar. Como goleiro que era, eu não gostava de jogar com aliança. E eu tirava a aliança. E naquele dia, eu então estava sem aliança. E aí, eu era recém-casado e eu fui participar de uma reunião onde os profetas se reuniam. Eu estou lá orando. E aí uma pessoa veio entregar uma profetada para mim. E aí a pessoa veio entregar a profetada e falou. Eis varão que Deus lhe prepara uma escolhida. Escolhida? Peraí, já estou casado, meu. Esse Deus aí não é meu Deus não. Fiquei pensando assim, não é meu Deus não. Pensei assim mesmo. E eu abri o olho para ver quem me entregou a profetada. Aí depois eu fui falar com o profeta. Falei, vem cá, você falou da escolhida. Deus está preparando para você. Eu falei, não, eu sou casado. Aí sabe o que o profeta falou para mim? Eu só falo o que Deus me manda falar. Eu falei, não foi Deus que falou nada. Deus não falou nada. Eu era boca dura, gente. Eu fui boca dura nesse sentido. Porque quando alguém chega e me diz, assim diz o Senhor para você, isso é muito sério. É muito sério. E eu não brinco com isso. Aliás, na minha vida, eu acho que eu nunca fiz isso. Eu tive até uma palavra de Deus para a pessoa. Mas até em compartilhar isso, eu fui criterioso. Olha, enquanto você conversa comigo, eu sinto Deus me dizer algo no coração e eu queria partilhar isso com você. Até isso. Cuidadoso, zeloso. Sabe por quê? Porque um dia eu vou dar conta a Deus, gente. Um dia nós daremos conta a Deus de nossas atitudes. E eu já vi tanta gente ferida, machucada, com feridas abertas, com desconfiança, e marcado, sabe contra quem? Contra Deus. Então, ver é ter direção. Quem não vê, ele está sempre precisando de alguém para guiar ele. A gente precisa crescer. Diga, eu preciso crescer. Diga, eu preciso crescer. A gente precisa crescer, gente. A gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer. Há muitas coisas que Deus já disse para nós como tem que fazer. Você só precisa fazer. Para de se dar como desavisado. Não faça isso. Quem não vê depende sempre de alguém para guiá-lo. Na vida, sem visão, a gente fica à mercê de todas as circunstâncias. E a gente fica à mercê da opinião de qualquer pessoa, porque não tem visão. Quando a gente não tem visão, a gente vira vítima de qualquer palavra. Por que você acha que muitas pessoas, elas se sujeitam a algumas coisas que você fala, como é que pode isso? Como é que pode a pessoa se sujeitar a isso, se sujeitar a esse ensino, se sujeitar a essa manipulação, a esse abuso espiritual?
Ou você nunca viu gente abusada espiritualmente de algum líder? Ou você nunca viu alguém abusando da boa fé de alguma pessoa? Infelizmente, a gente diz isso porque isso acontece. Eu digo isso, infelizmente, não era para acontecer. Não era para um líder espiritual abusar de alguém por causa da boa fé dela. Não era. Mas o meu povo sofre porque falta a ele o quê? Conhecimento. Por quê? Porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. E se o sacerdote rejeita o conhecimento, o povo perece na visão. Se não há ensino, não há visão. Por isso que a Bíblia diz que sem profecia, o povo se corrompe. Não havendo ensino, o povo se corrompe. Não havendo direção de Deus, o povo se corrompe. Não havendo direção de Deus, a gente fica vítima de qualquer palavra. Então na vida, sem visão, a gente fica à mercê das circunstâncias e da opinião de qualquer pessoa. E aqui nós podíamos aplicar isso à nossa vida. Senhor, me dá visão. Visão é ter direção. Então peça a Deus que Deus lhe dê visão para decisões claras na sua vida. Deus, me dá visão. Deus, seja o meu conselheiro. Senhor, fala comigo, me dirige, me dê visão para enxergar. Enxergar os meus relacionamentos. Enxergar a minha vida em família, a minha vida de fé. Me ensina, Senhor, a ter decisões claras, em decisões tão necessárias para a minha vida. A gente precisa de visão. Visão é ter direção. Eu quero ver para dirigir, para guiar a minha vida como ela precisa ser guiada. Meus irmãos, eu estou vivendo um tempo tão gostoso da minha vida. O Gilmar e a Dani estão ali, sabe disso. Nós somos avós aí há pouco tempo. E a gente está curtindo muito o nosso neto. É muito legal. Ser avô é muito legal. Quem é aqui sabe como é que é isso. Mas a oportunidade às vezes que eu tenho de estar com meu neto. E eu gosto de ter esses momentos com ele. E quando olho para ele. E eu ministro palavras de vida a ele. E uma oração que eu tenho feito para que Deus enche esse menino de visão na sua vida. É uma oração que eu faço, Senhor, enche o Pedro de visão. Eu já brinco com ele, tu és Pedro. Tu és Pedro. Tu és uma pequena pedra que vive, meu filho. E Deus vai guiar a sua vida. Deus vai dirigir a sua vida. Que Deus te encha de visão. Ele olha para mim e dá risada. Ele está naquela fase linda agora de rir para a gente. Está começando a rir alto. É gostoso demais. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, eu falo, Deus, me dê visão. Para continuar sendo um homem de Deus para a vida dele. Me dê visão, Senhor, para tomar decisões certas na minha vida. Para direcionar a minha vida, a fim de que outros sejam abençoados. E de tabela ele. A gente perece porque falta visão. Muita gente está sofrendo porque falta visão. Tem muito casamento que está indo mal porque falta um pouco de visão. Tem muita gente vivendo mal em família porque falta um pouco de visão. E Deus está disposto. Tem gente vivendo mal. Tem sogra que vive mal com a nora. Tem nora que vive mal com a sogra. Falta de visão. Coisas que, se observadas em humildade, mudam a nossa vida, mudam o nosso viver, mudam o nosso coração. Eu lembro da vida do apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo, quando ele teve uma visão de Jesus, ele relata isso lá em Atos 9. Ele teve uma visão de Jesus e ele perguntou. E a visão foi tão forte que ele ficou cego por 3 dias. E quando ele recupera a visão, a Bíblia diz, né, Atos capítulo 9, verso 18 e 20, diz assim, ó. Imediatamente, algo como escamas caem dos olhos de Saulo, e ele passa a ver novamente. Levantando-se, é batizado, e depois de comer, recupera as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Para você entender esse texto, o apóstolo Paulo,
Ele tem uma visão de Jesus, ele fica cego. Aí Deus revela um homem chamado Ananias. E aí Paulo então vai a determinado endereço. Paulo chegando lá, essa pessoa ora por ele, ele recupera a visão. E Deus diz a ele: eu escolhi você, você é um vaso escolhido meu para o ministério. E diz que naquela hora as escamas caem dos olhos de Paulo. Paulo passa a enxergar, mas Paulo passa a enxergar de uma maneira literal e verdadeira, porque ele não estava enxergando só aquilo que era físico agora, ele tinha uma visão espiritual para a sua vida. Ele começou a ser um novo homem, espiritualmente guiado pelo Senhor Jesus, e se tornou o homem que foi. E aí direcionou a sua vida. Foi perseguido por causa da fé, de perseguidor passou a ser perseguido. Caminhou na fé, terminou a sua vida dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Sabe por que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé? Porque ele teve visão, teve direção para a vida. Quem tem direção vai terminar o combate, vai guardar a fé e vai terminar a carreira. E é isso que a gente precisa. Visão. Visão é ter direção. E para terminar minha fala com você, viver, ver, enxergar, ter os olhos abertos. Senhor, eu quero ver, é ter propósito. A gente precisa de propósito. O cego, ao ver, o que aconteceu com esse cego aqui? Diz aqui que ele, no verso 42, recupera a visão. Jesus disse: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus caminho afora. Eu gosto disso. Seguiu a Jesus. Ele não foi só curado na sua visão. Não, ele seguiu Jesus. Ele falou: agora eu vou seguir Jesus. Agora eu vou andar com Jesus. Agora eu vou caminhar com Ele. Agora eu vou fazer a vontade dEle. Agora a minha vida vai ter um propósito, que é o propósito de adorar e servir a Deus. É isso que eu vou fazer. Então a visão, ela proporciona o que para a gente? A visão, ela proporciona propósito. Ela proporciona propósito. Por isso que a gente precisa ver. Quanta gente cega por aí. Você pergunta para ela: para que você vive? Não sei. Não sei, ele nunca sabe de nada. Não tem um propósito, não tem algo definido para a sua vida. O cego, ao ver Jesus, ele segue e glorifica a Deus e segue a Jesus. Visão. Visão não é só para resolver os problemas da nossa vida. A gente precisa de visão para resolver eles também. Mas não é só isso, é muito mais que isso. Você concorda comigo que tem muita gente que é curada por Deus, que é tocada por Deus? É como a história dos 10 leprosos. Os 10 foram curados. Quantos foram abençoados de verdade? Só um voltou para agradecer, só um voltou para caminhar, só um voltou para dar continuidade à sua vida, só um foi salvo. Foi todo mundo curado, mas um só foi salvo. E Jesus que perguntou: cadê os outros 9? Cadê essa turma toda que eu curei? Cadê eles? Então visão não é só para resolver problema, mas a visão é para cumprir um chamado. É visão para cumprir um chamado. Meus irmãos, você acha que na minha vida pastoral tudo foi fácil? Ou você acha que na minha vida pastoral tudo é fácil? Quando eu completei meus 49 anos, eu passei a fase mais difícil da minha vida. Sabe o que me sustentou? A visão. A visão me sustentou. A visão ao meu chamado, a visão àquilo que Deus me chamou para fazer. Aquilo me sustentou. Eu perdi 16 quilos naquela época. As pessoas me viam e perguntavam para mim: você está doente? Eu falei: não, eu estou sendo sarado. Quantas vezes eu não tive que encarar esse tipo de gente, porque esse tipo de gente existe no nosso caminho. Gente que vai olhar para você: nossa, como você está mal. E ela acha que está sendo usada por Deus para dizer que você está mal. Ela acha que está sendo usada por Deus em dizer que você não está bem, em dizer que você está, enfim, ela acha. E foi uma das piores fases que eu vivi na minha vida. Minha esposa foi guerreira do meu lado.
alguns amigos íntimos, amigos que estavam do meu lado nessa hora, mas o que me sustentou foi a visão que me fazia viver um propósito. E é claro que isso tudo aconteceu depois de vários baques. Minha mãe passou por um câncer. Aquele tempo me desgastou muito, porque você vê a sua mãe definhando, é muito difícil. E eu tive que viver isso. E foi muito ruim, porque nós éramos muito família. A gente era muito junto. Minha família, a gente sempre se amou muito. A gente sempre gostou de estar junto. E a gente sentiu isso. E foi difícil. Aí depois dessa situação, vem minha sogra que também enfrenta um câncer. Foi muito difícil ver minha esposa, ver a minha família, porque quando casei a minha família aumentou, ela cresceu. E é uma família incrível. Eu graças a Deus, me relaciono e sempre me relacionei super bem com todos eles. E a gente veio passando por isso, mas sabe o que nos sustentou? Visão. E aí depois disso, a gente viveu esse tempo, e aí quando você acha que está tudo bem, acontece uma coisa que está fora do nosso planejamento. Aí, naquele tempo, passei algumas internações. Muito tempo no hospital, às vezes sozinho. Porque às vezes eu ia me internar lá para São Paulo mesmo. Porque quando eu me internava aqui em Mogi, ficava recebendo visita toda hora. Aí nem eu me cuidava. Perguntaram para mim, o senhor é político? Eu falei, não. É que vem todo mundo aqui. Eu falei, não. Aí quando eu fui para São Paulo, fica mais difícil do pessoal ir visitar, né? Eu fui para lá. Às vezes iam uns malucos para lá, e aí era muito bom, porque esses malucos eram os caras que andavam comigo. Cara, a gente está junto, vamos junto. Quando eu estava aqui em Mogi, gente, eu estava mal, aí um irmão ia lá me visitar. E aí depois de 5 minutos de conversa, pastor, estou com um problema aí, o que o senhor acha e tal. Aí o cara começava a contar o problema dele, você começava a ver o cara longe assim, eu dormia. Eu estava sob efeito de remédio, eu falava pro cara, eu estou sob efeito do remédio, vou dormir, cara. Mas o cara ia lá para contar problema, e eu estava querendo uma solução. Né? Era a hora dele me ajudar, não era a hora de eu ajudar ele. Sabe a hora que você está pedindo água? Não é a hora de você dar água para o outro, é a hora do cara trazer água para você. E aí, alguns baques, e aí eu passei por essa fase. Que fase difícil. Mas essa fase, ela não fez de mim um homem mais fraco, mas ela me fez um homem mais forte. Ela me preparou. E a gente precisa de visão para viver o nosso propósito. Porque a visão te sustenta quando você toma pancada. É a visão. É a visão. É a visão que vai sustentar você nas horas mais difíceis da sua vida. Então, se Deus abrir seus olhos, use isso para ser uma bênção para o outro. E não apenas para seu próprio benefício. Deus me abriu os olhos. Deus me abriu os olhos para o propósito da minha vida. O meu propósito é abençoar. O meu propósito é servir. O meu propósito é ser uma bênção. O meu propósito é ser um abençoador. Você é um abençoador. Você é um servo. Na sua vida. No seu dia a dia. Lá na sua casa. No seu trabalho. Como que você é? A gente tem que parar, gente, com essa visão de cliente. Eu quero ser servido. É verdade, a gente tem que querer servir. Sabe, às vezes essa sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade que está gerando, aliás, são assim coisas que não é que a gente compara, é que eu me lembro quando eu era garoto na igreja, a gente ouvia as mensagens assim: você que quer ser um servo, quer servir, vem aqui à frente. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Aí vinha aquele monte de gente e todo mundo queria servir. Nos dias de hoje, as pessoas estão sendo chamadas para serem líderes. Você que quer ser um líder, um grande líder, vem aqui. E aí,
A pessoa às vezes não entende que para ser um grande líder é bom que ele tenha sido um bom servo. Invertem as coisas. Porque toda pessoa que é um bom líder hoje, você pode estar certo, ele foi um bom servo. E quando o cara é líder, ele não foi um bom servo, ele é um estrago como líder. É terrível. Ele mais fere pessoas do que a sara, do que as cura. E quando o líder foi um bom servo, ele é casca grossa. Pode bater nele que ele aguenta. Esse é o líder. Sabe por quê? Porque ele já apanhou muito lá. Ele não chegou ali de paraquedas. Ele não se importa de ter que fazer uma coisa simples porque ele é o líder. Então a gente precisa ver, porque ver é viver com propósito. Senhor, eu quero ver, eu quero viver o meu propósito. A Bíblia diz de um homem chamado Neemias. Olha que visão linda esse homem tem. Neemias, o verso 3 diz assim, ó. Neemias, verso 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Segura o verso 4. Por que Neemias ouviu isso? Alguém veio falar para Neemias assim, Neemias, a sua cidade está destruída. Neemias, Jerusalém está acabado. Tudo foi queimado, está tudo destruído. Cara, a situação lá está terrível. Quando Neemias ouviu isso, você sabe onde Neemias estava quando ele ouviu isso? Ele estava num lugar tranquilo, abençoado. Ele era um funcionário de muita confiança do rei Artaxerxes. Ele era um cara muito querido, ele estava muito bem. Ele estava com muita influência lá no seu trabalho. Ele era um cara que estava tudo redondo para ele. Mas quando ele escuta dessa situação, diz aqui, ó. Por isso, eu me sentei e eu chorei. Eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí no verso 11, coloca o verso 11 para a gente. O verso 11 diz que ele estava orando, ele disse, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Então ele estava tranquilo, mas ele pediu a Deus, Deus, me ajuda, Senhor, a voltar lá para minha terra e trabalhar em prol daquela gente. Eu quero voltar para lá, eu quero apanhar toda aquela ruína e eu quero levantar aquele lugar. Hoje há muitos livros escritos sobre a vida de Neemias, colocando há um deles que eu tenho em casa, que é Neemias, o prefeito de Jerusalém. O cara em 52 dias ele reconstruiu a cidade. Botou todo mundo para trabalhar. Foi fácil? Não foi fácil. Ele teve inimigos de dentro e inimigos de fora. Todo mundo vindo contra ele. Mas sabe o que ele tinha? Ele tinha uma visão, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado. E isso fez com que ele permanecesse. Você que está aqui hoje, você está querendo entregar ponto por isso, por aquilo. Meu irmão, para com isso. Até quando a gente vai ficar desistindo das coisas? Quem desiste das coisas não conta história. Quem desiste das coisas não conta história. Você quer contar história? Persevera. Olha o que Paulo falou. Gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, a perseverança produz história para contar. Só tem história para contar quem persevera, quem anda firme. Só tem história para contar aqueles que não desistem. E quem falou para você que você vai andar numa boa vida toda? Quem falou para você que você vai andar e tudo vai dar certo todo o tempo? Tem tempo que nem tudo vai dar certo, mas mesmo não dando certo, vai dar certo, porque Deus cuida da nossa vida. E é isso. E a gente precisa aprender isso. A gente não pode ficar mimizento na vida não, gente. A gente está numa sociedade de um monte de gente mimizenta.
reclama de tudo, se vitimiza por tudo. Para com isso. Ah, eu sou assim por causa disso, sou assim. Que você é assim por causa de você. Eu sou assim por causa de mim mesmo. É assim que a gente segue em frente, que a gente anda, que a gente caminha. Ver é mais do que abrir os olhos. Ver é abrir o coração para entender o que Deus está te mostrando. Talvez você precise de visão para enxergar esperança. Visão para enxergar esperança. Por que uma pessoa entra por um caminho de suicídio? Porque a esperança dela zerou. Porque ela acredita que é assim que ela vai conseguir resolver a vida dela. E não é assim. Ah, pastor, o senhor nunca teve uma experiência com isso. Querido, eu fui chamado para atender algumas pessoas que infelizmente passaram por esse processo. Teve um garoto que eu tive vontade de pegá-lo assim, mesmo morto. Por que você não conversou comigo antes? Porque se você conversasse comigo antes, você não ia fazer o que você fez. Não ia. Não ia. Querido, quantas pessoas, e não são poucas, e a nossa sociedade ela está a caminhos largos. A cada dia a esperança está mais pequena. Por causa do todo que a gente está vivendo. Pessoas preocupadas, ansiosas, excesso de futuro, excesso de ontem, excesso de hoje. Ninguém vive, aliás, excesso de ontem e excesso do amanhã, e ninguém vive hoje. E a gente precisa só de um pouco de visão para enxergar um pouco. E deixa eu parar por aqui, senão eu vou falar muito hoje. Fiquemos de pé. Faz a oração hoje, uma oração simples e poderosa. Eu quero convidar você a fazer uma oração simples e poderosa. Sabe o que você vai fazer? Senhor, que eu veja. Me ajuda a ver, Senhor. A gente só precisa ver. Para de reclamar. Começa a ver as oportunidades que estão diante de você. Meu irmão, o nosso arqui-inimigo, o diabo, ele quer que você não olhe para as bênçãos que estão diante de você. Se ele puder, ele quer furar os seus olhos. Se ele puder, ele vaza os seus olhos, como um dia ele vazou os olhos de Sansão. Se ele puder, ele faz isso. Mas hoje você vai dizer: Deus, abre meus olhos, Senhor. Me faz ver, Senhor. Talvez você tenha tantas coisas à sua disposição hoje. Mas parece que, pastor, eu não consigo mudar. Certa vez uma pessoa, conversando com ela, eu disse a ela assim: por que você se acostumou a reclamar tanto? Sabe, uma pessoa acostumada a reclamar, ela se acostumou a reclamar. Se você ligasse para ela em qualquer horário, e você perguntasse: e aí, como é que você está? Ela falava: eu não estou bem. Aí em seguida você pergunta: mas o que você tem? Eu não sei, eu não estou bem. E todo dia era isso. Uma dessas pessoas eu chamei para perto, porque isso estava criando um certo atrito no casamento desses dois amigos. E nessa conversa, o marido havia dito para mim: pastor, eu não aguento mais as reclamações da minha mulher. Ela consegue ver coisas que eu não consigo enxergar. E sabe o que essa mulher me disse aos prantos, em lágrimas? Ela disse assim: pastor, eu me acostumei a reclamar. Parece que eu vivo sobre a impressão que alguém tenha que ter dó de mim. Eu fiquei muito tempo conversando com essa pessoa, discipulando, tentando ajudá-la a pensar diferente. Eu sei que você tem dificuldades, que você tem problemas. Aquele homem cego tinha também. Ele não enxergava. Ele pedia esmola. Ele dependia da bondade de alguém. Ele dependia da generosidade de alguém. Ele dependia disso.
Mas ele se viu na oportunidade. Hoje eu posso mudar a minha vida. Hoje eu posso mudar a minha história. Hoje eu posso falar para aquele que pode: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver, eu só quero ver. O Senhor pode fazer isso por mim? É só isso que eu quero. E Jesus falou: ei, a tua fé sarou você, pode ver, pode enxergar, eu vou abrir os teus olhos. Então que a gente tenha olhos abertos. Quem quer ter os olhos abertos aqui? Você que quer ter, vem aqui à frente, quero orar por você. Você que diz: Deus, pastor, eu quero ter visão. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração para Deus te encher de visão. Nós vamos pedir que Deus te encha de visão. Que Deus alargue a tua visão hoje. Que Deus aprofunde a sua visão hoje. Que Deus faça com que você enxergue com fé. Que Deus faça que você enxergue. Que Deus te cure hoje. Que Deus te sare hoje. Que Deus te abençoe hoje. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Como a gente precisa ver, Senhor. É bem possível, meu Deus, que a gente não consiga enxergar algumas coisas que parece que elas estão bem óbvias, Senhor. Ó Deus, e como é bom, Senhor, ouvirmos. Porque quando a gente ouve, a gente começa a perceber uma série de coisas que a gente não estava percebendo. Senhor, uma boa conversa, uma boa ministração, ó Deus, um conselho. Senhor, como isso alarga a nossa visão, como isso amplia a nossa visão. Nesta noite, Senhor, a minha oração é que o Senhor alargue a nossa visão, que o Senhor abra a nossa visão. Senhor, ninguém aqui tem que viver limitado, ninguém aqui precisa viver limitado. Não, Senhor, a nossa visão, ela nos fará andar com direção. A nossa visão, Senhor, vai nos fazer andar com direção. A nossa visão, Senhor, vai nos auxiliar nas nossas escolhas. É por isso que a gente quer visão. A gente quer a visão do céu sobre a gente. A gente quer a visão do Senhor sobre nós. Ó Deus, está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, e o Senhor derramaria visão, o Senhor derramaria uma palavra de profecia sobre nós, o Senhor derramaria sonhos sobre nós, o Senhor nos faria, Senhor, cheios do Espírito Santo, vivemos estas verdades. Que nesta noite, Senhor, a nossa visão seja aberta. Que, meu Deus, esse homem que está aqui, esta mulher que está aqui, sejam sarados, Senhor. Há muita coisa, Senhor, que está travada na nossa vida, é por causa da nossa visão. Muitos relacionamentos estão travados, é por causa da nossa visão. É porque a gente insiste, Senhor, em olhar de uma maneira errada. É porque a gente insiste em olhar de uma maneira pequena. É porque a gente insiste, Senhor, em criar situações que na verdade não existem. Porque a nossa maneira de ver, ó Deus, ela está, ó Deus, totalmente deturpada. Ajuda-nos a ver, Senhor. O Senhor abriu os olhos daquele homem naquele dia. Aquele homem, uma vez vendo, ele seguiu o Senhor caminho afora. Meu Deus, faça-nos ver, faça-nos enxergar aqui nesta noite. E que, meu Deus, aqueles que ouviram esta mensagem, eles possam também ver. Para a glória do seu nome nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Volta para o seu...